Biumbiangue, Yelela, Quem é que lembra Oliveira Silveira? Quem não lembra? Quem lembra? Todas nós lembramos. Quem é que conheceu Oliveira primeiro? Eu tenho uma memória, viu, Conceição e Irene? Tenho uma memória ainda da adolescência de um jovem que morava numa casa estudante, no bairro Bonfim, e era o tempo do bonde gasômetro. E eu ia para o colégio já no tempo de clássico. Isso deve ser 1968, porque em 68 eu encerro o ciclo do clássico e começo já a pensar em 1969, já no vestibular da URGS. E eu vi aquele moço alto, magro e de óculos, sempre também na frente da casa estudante, que depois eu venho saber que ele era estudante de letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem interessante isso, sabe? Agora está vindo assim, naturalmente, a memória do Oliveira Silveira. Eu conheci bem depois. E tu, Irene, quando conheceu? Eu acho que eu conheci nos anos 70, início dos anos 70. Eu pensei que fosse no final, mas era início dos anos 70, porque Oliveira... Eu trabalhava no Banrisul, que era na Praça da Alfândega. E então, todos os dias, saía do Banrisul, andava toda a rua da praia até descer a rua da Sloper. Não? A Borges? Não, de Marechal Floriano, para pegar o bonde lá embaixo. O Oliveira era daqueles guris que ficavam no meio, que tinha os guris que ficavam, os homens ficavam, os meninos, assim, garotos da idade da gente, ficavam no meio da rua. Já existia um calçadão ali, eu acho, né? Porque Não, aquela garotada a Rua da Praia com as pedras. era para cá da Casa Louro, que não existe mais, que hoje nem sei o que é. Sim. Gaston. Quer dizer, da Rua da Praia, em direção à Independência, ficavam os pretos. Para lá ficavam os brancos. Então, o Oliveira ficava na frente da Casa Masson. Exatamente. Todo bonitinho. Não só ele, sorridente. Né? Não, tinha os outros também. Aí a gente passava, oi, continuava. Assim que eu conheci o Oliveira. A primeira vez que eu vi o Oliveira foi assim. Eu acho que teu irmão também, o Roxo também ficava por ali. Sim. Eu conheci o Roxo de vista só. Nunca conheci o Roxo mais do que de vista. Ele estava ali também, mas não era da época do Oliveira, um pouquinho depois. Mas o Oliveira ficava ali. Ficavam os guris, a gente passava ali que eu conheci. Quando eu entrei na universidade, 2 anos depois, aí que eu vi que o professor já estava lá. Aí a gente continuou aquela coisa, conversar e tal. E o Oliveira era muito legal, porque ele abria caminhos, né? Eu era bem bitoladinha lá dentro da Banrisul, assim, não devia estar fazendo propaganda, no banco eu trabalhava. Então, era aquela coisa bancária, assim. Aí o Oliveira, não, mas nós fomos conversando. Tinha aquelas reuniões em cima do mercado público, né? No início. Isso. Quando ele começava a trazer as pessoas. Exato. Então, é uma história muito bonita a gente puxar pela memória e buscar lembrar a presença do Oliveira Silveira. E eu acho interessante a gente situar o lugar em que a gente conheceu o Oliveira Silveira, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele era uma pessoa que buscava juntar outros estudantes negros que por ali passavam. O meu contato com o Oliveira, ele é a partir de uma reportagem que saiu num jornal aqui em Porto Alegre, que quando tem o Papo Poético, está ali aquela reportagem. Eu li e a partir daí eu disse, eu quero encontrar essas pessoas e eu quero seguir esse caminho. Então, uma reportagem que falava de Palmares, da importância de Palmares. Então, eu procurei e encontrei aquelas pessoas que estão ali na foto junto com ele.
as irmãs Carolino, a Anita Abad, a Helena Machado, a Helena Machado, Marisa, a Marisa Carolina. grande professora Marisa, né? Mas deixa eu dar assim, vamos exercitar a nossa memória, porque realmente, assim, aquela adolescente que via aquele estudante magro, alto, de óculos, com aros pretos, grossos, né? Ela entra na universidade em 1969 e a partir de 1969, ainda dentro do curso de jornalismo, que a minha turma inicia na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal, que é o campus central, nós recebemos assim já o chamado do Oliveira, né, sendo convidada, assim como tu também foste, Irene, para participar de umas reuniões. E essas reuniões, na minha memória agora, né, ela se apresenta numa das salas, acho que vocês duas vão lembrar, que era, hoje não mais, mas era o Instituto de Química, que hoje é o museu, que está bem na esquina, né, É o Centro Cultural agora. Centro Cultural, né? E as reuniões, a Irene lembra dos encontros dos meninos, dos guris da época, na esquina da Maçom, na Rua da Praia. Na Maçom. Né? E eu tenho uma memória muito, assim, viva, são das primeiras reuniões dentro do Instituto de Química. E ali estão exatamente as pessoas que tu acabas de relatar, a Maria Conceição, né? Anita Abad, Helena e outros que agora há pouco tu acabaste de citar, que começa-se a discussão sobre Palmares, a importância de Palmares como um símbolo, como uma referência de estudo, de Zumbi de Palmares, e aí era o contraponto, né? 20 de novembro e 13 de maio. E isso era que Oliveira, para mim, a minha lembrança hoje, assim, era isso que ele apresentava. Não mais 13 de maio e a valorização do 20 de novembro. E é muito interessante, porque naquele momento, quando a gente começa as discussões, tardes de sábado, e agora está vindo assim, está fluindo a memória, porque eu lembro que eram tardes de sábado frias. Então a gente começa, Conceição e Irene, vamos ver se a gente forma o exercício da memória aqui, porque eu tenho a lembrança assim, ou era outono ou era inverno, porque também era uma época assim que a gente sentia frio. Olha só, quando a gente começa a exercitar a memória, isso vem vindo, né? E era aquela sala no Instituto de Química, com aqueles meninos, aqueles jovens companheiros que a gente tinha, e mais as mulheres, a gente começa a se debruçar em cima da história do nosso país, da nossa história. O grande mérito de Oliveira, e aí vamos ver se a gente afina, né? Foi fazer essa provocação que a gente até então tinha como marco 13 de maio. E ele tenta desconstruir isso. Tenta não. Ele faz com que a gente desconstrua. E ele era, né, já na época, que tem uma diferença da adolescente que via aquele rapaz e a já universitária. Sabe? E aí a gente encontra já Oliveira com a formação já de o professor colocando essas questões. E eu não quero ficar monopolizando aqui, né? Porque tem Irene e tem Maria Conceição. Mas eu largo essa história e depois acho que a gente volta, porque tá vindo a lembrança. Incrivelmente está vindo a lembrança, né? Então, vamos lá. Mas eu quero dizer que a gente parar nesse momento, as coisas que a gente está fazendo e buscar puxar pela memória coisas que aconteceram, mostra para a gente que a gente faz história. A história não é aquilo que está guardado ali nos livros.
A história ela é feita por pessoas. E lembrando assim o 20 de novembro, que em breve completará 50 anos, a gente pode dizer que teve uma influência bastante grande. Assim, puxando pela memória, assim, a minha participação, eu quero dizer que em 1973, por inspiração de Oliveira Silveira, junto com Helena Machado e outras pessoas, aconteceram 3 eventos. E desses três eu lembro de ter participado de 2 mais fortemente. Um que foi uma exposição de 3 artistas, a J. Altair, Maria Lídia Maliani e Paulo Ximenes. E também de um espetáculo chamado Do Carnaval ao Quilombo, que ocorreu no Teatro de Câmara, hoje chamado Teatro Túlio Piva. E um fato assim que a gente tem que ressaltar, que o Grupo Palmares, a apresentação do 20 de novembro, ele surge num período em que o Brasil vivia a ditadura efetivamente. Tinha havido, em 1964, o chamado o golpe mesmo, e o Brasil ficou durante quase 30 anos sob a égide da ditadura. E aí, mesmo nesse período, o movimento surge e traz as suas demandas. E o Grupo Palmares, com a presença magnífica de Oliveira, ele apresenta para a sociedade brasileira uma data de orgulho a ser comemorado pela população negra, mesmo tratando da morte, mas uma morte heróica, uma morte em busca de liberdade, que a liberdade sempre foi uma marca da população negra, mesmo a gente sabendo que o regime escravista durou quase 4 séculos, mas sempre houve busca da liberdade. E a gente lembra que falar de Palmares, o 20 de novembro, homenagem a Palmares, não é uma homenagem a uma pessoa só, como a gente vê na história, tem o Barão, tem o Duque, tem isso. Não, é falar de Zumbi de Palmares. Então, a apresentação dessa data eminentemente negra, ela traz essa figura extremamente importante. E assim, só para dizer desse episódio que eu participei, que foi a peça do Carnaval ao Quilombo, eu lembro que a gente, aos domingos, ia até a casa da Helena Machado, que ficava lá na Glória, na Rua Madriana, 99. E aí se pensava, e era uma época que a gente andava de ônibus. Eu coloquei na minha tese de doutorado todo o panorama, toda a história dessa peça. E ali muitas pessoas participaram. Wilson Ney participou, Lucelena participou, Carlos Alberto Roxo participou com o conjunto Café Sol e Leite. E uma coisa importante, como eu disse, que era época da ditadura, para apresentar o espetáculo, tinha que se levar o texto lá na Polícia Federal, que naquela época que ficava na Avenida Paraná 999, se não me engano. Isso. E coube a mim essa tarefa revolucionária de levar o texto até lá. Eu não falei para os meus pais, hoje eles estão mortos, né? Mas eu tenho certeza, se falasse, com certeza eu seria advertida para que não fosse. Mas me deram a tarefa e eu fui. E um dia antes da apresentação, houve todo o ensaio, como deveria ser no dia seguinte, com a presença dessas pessoas. Lembro do Jajá, do Ivaldo Roque, alguns já, assim como Oliveira, não estão entre nós, mas estavam lá, e foi um espetáculo muito bonito. Eu estou, neste momento, a memória às vezes falha,
Eu estou esquecendo o nome do narrador, mas ele é uma pessoa que está vivo aí. Eu vou identificá-lo pelo filho. Ele é pai de um menino chamado Chico, meu filho. Ele trabalhou no IP. A esposa dele era professora de matemática, professora da minha filha no instituto. Então, essa é uma lembrança que eu tenho. E lembro que a gente saía à noite. Eu me lembro que uma vez a gente encontrou aquele moço negro que foi estilista, que fez a roupa da Ieda Maria Djalma do Alegrete, lá na Rua da Praia. Eu lembro assim que era um período em que se andava muito de ônibus. Hoje eu já estou mais restrita a andar de ônibus. Então para fazer essas coisas, a gente caminhava, ia aqui, ia ali para poder, né, realizar essa luta de mostrar para a sociedade brasileira a face verdadeira da população negra, as nossas lutas, o direito que a gente tem de ser visto e respeitado, né? Irene, que eu vem lembro mais, porque eu também como, tenho. tipo assim, um irmão mais velho, um professor, né, que carregava a gente. Por exemplo, eu não conhecia o Moçambique e conheci através do Oliveira. Por quê? Porque ele fazia um grupo, íamos para Osório. E naquela época eu começava a fazer fotografia. Então ele dava muita força. Tudo eu fotografava, tudo que era evento. Infelizmente, tudo em filmes que se foram embora. Alguns filmes talvez estejam, a gente encontre no acervo dele. Porque era assim, fazia foto, agora entregava foto, revelava em casa, aquelas coisas, entregava foto. E pode deixar que eu guardo. E com certeza ele guardava. Então, com certeza, provavelmente amanhã nós vamos encontrar os negativos de todas essas reuniões todinhas, eu ia fotografar. E para Osório a gente ia em excursão, assim, fotografava. Então, uma lembrança gostosa, né, de ver aquele cara que era mais velho que a gente, mas não tanto, era um irmão mais velho, assim, que levava junto. Vamos. Catava todo mundo. Era bom. Eu tenho lembrança do Oliveira de um leitor voraz, tanto de livros quanto de jornais, que ele sempre acompanhava, assim, muito, né? Não só ia também para as pesquisas dos jornais daqui. E é ele que nos apresenta, dentro das discussões do Grupo Palmares, né, o Exemplo, né? O jornal Exemplo. Depois ele apresenta jornais daqui, feitos por jornalistas, redatores negros, né? Naquela época não se falava tanto em jornalista, mas ele apresentou assim a coleção do Exemplo, um veículo que durou bastante tempo, que era símbolo da resistência preta, né? Da resistência negra. Depois ele nos apresenta a Alvorada, um outro jornal que tem a sua base em Pelotas, né? Oliveira era um escritor, um poeta, e a condição dele, né, de ser professor, eu acho que ele fez desse grupo Palmares, nós nos sentíamos, bebíamos do seu saber, né? Isso a gente não pode negar, porque é ele que nos apresenta, pelo menos no momento em que eu estou no grupo. No grupo que, quando eu estou participando, ele apresenta Décio Freitas, né? Que é Décio que traz também, aponta essa questão de Palmares, essa visão ecumênica, né? Do quilombismo, do socialismo, que Zumbi, né? Na Serra da Barriga, naquela época, assim, ele já tinha esse sentido de nos aglutinarmos, né? Nós que, né, como bem abre quando começa a falar, né, que nos tiraram do nosso território, né, para cá viemos de uma forma cruel, né, da escravização, em que a travessia muitos ficaram,
nessa travessia tombamos, né? No Oceano Atlântico. Então, Oliveira trouxe isso para nós. E Oliveira traz nos seus poemas. Oliveira faz uma provocação na questão da negritude. É ele também, no momento em que eu estou no Palmares, que nos apresenta a África com as suas lideranças negras. Exatamente. É ele que apresenta Agostinho Neto. Quer dizer, Oliveira Silveira, na década de 70, nos inícios dos anos de 1970, ele estava diante do seu tempo. Essa percepção que acontece agora, que veio numa memória assim, né, de nós estarmos sentados nesse espaço, é que traz uma percepção de quanto foi significativo. Porque ele nos apresenta a revolução dos pretos e pretas norte-americanos nos Estados Unidos e nos apresenta a África. Como ele era professor, ele lidava também com a publicidade, lembra? Excelente revisor de texto. Lembra disso, Irene? Sabe? O Oliveira, assim, nesse exercício de memória que é nós nos voltarmos para um tempo atrás. Imagina, 1969, 1970, sabe? E as mulheres, é uma coisa assim, é um gaúcho de Rosário do Sul, lá do interior, com a criação que ele traz, sim, na questão, se a gente, aqui nós estamos com 3 mulheres, né? Nós somos 3 mulheres, e naquele tempo nós também já começávamos a dar cutucado. Mas ele tinha um histórico, né, no modo do viver dele, que é o gaúcho do interior. E por mais que ele tentasse se esforçar, a gente percebia o que está presente, o que nos marca até hoje, que é a questão do machismo. Certo, Exato. Né? Isso se apresentava na hora, na forma como ele liderava esse grupo. Agora, isso, apesar de marcar e nós contrapormos na época, não com tamanho vigor quanto estamos contrapondo agora, ele colocava coisas que nós ainda não estávamos apropriados. Ele nos apresenta historiadores que fizeram a história, que escreveram a história a partir dessas discussões de dentro do Palmares, né? Historiadores falarem da população negra com outro olhar, o olhar que estava nascendo naquela época, o olhar que hoje permeia e que nós fizemos, né? E que a lei 10.679. Sim, isso tudo começa lá atrás. Então eu acho assim que Oliveira é sim um marco. Um marco, né? Com certeza. Eu, como faço parte de uma organização de mulheres negras, a gente percebe que, na verdade, na sociedade brasileira, e as pessoas negras estão dentro dela, não há como deixar de perceber a presença do machismo, e muitas vezes a gente, como Vera Deise ressaltou, a gente tinha algumas questões no tocante a Oliveira que nos incomodava um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que é extremamente importante ressaltar que o Oliveira é filho da união de um homem branco com uma mulher negra. Okay. E essa mulher negra, ela tem um papel extremamente importante na vida do Oliveira. Tem a questão do machismo presente na sociedade brasileira, que o embebeda também, com certeza, mas tem a presença desta mulher negra forte e que ela perpassa nos textos e em muitas das discussões que a gente fazia naquele momento com Oliveira, e que depois, até eu tenho quase que certeza, dá a nós que fizemos parte do grupo Palmares, que depois
passamos para grupos de mulheres, ter isso também como mote, como modelo, entende? Dizer que as mulheres negras são mães desses homens negros, mas que elas, na verdade, devem receber todo um respeito. Então, lendo os poemas, ele dedica às mulheres negras muitos dos seus poemas, né? Mas é extremamente importante isso. E sempre ressaltar, porque assim, sempre o herói, a heroína vai ter algum ponto de humanidade que talvez para alguns possa ficar assim, mas não fez, foi assim, teve esse ou aquele defeito. Mas não há como negar a presença de Oliveira, que faz, como eu gosto, um substantivo e um verbo que eu gosto bastante de usar, ele faz a indicação, ele faz com que haja a presença de uma estética negra no dizer, no escrever a poesia, no escrever os textos. Então tem esse papel, ele vem ajudar a quebrar cânones que estavam aí, de certa forma, consagrados, e que diz: nós estamos aqui, nós somos desse jeito, nós queremos escrever desse jeito, nós queremos que nossa história seja respeitada dessa forma. Eu sempre gosto, nos últimos tempos, eu tenho feito algumas contas no tocante assim, em 1888 foi abolida a escravidão. De 88 a 1990, 88, 90, 12 anos, em 1970 seriam 82 anos do fim formal da escravização. Gente, quem estuda história sabe que 82 anos é um tempo muito curto para mudar comportamentos. E se nós olharmos de lá para cá, 130 e poucos anos, a sociedade brasileira já incluiu no seu calendário o 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra, que ele nasce aqui no Rio Grande do Sul e que em 1978, por atuação do Movimento Negro Unificado, ele é apresentado para o resto do país. Há quem, às vezes, diga que o 20 de novembro é do MNU. Na verdade, nós que estamos aqui sabemos que é no Rio Grande do Sul, num estado onde somos, vamos botar 20%, então é um número pequeno, mas a gente sabe que aqui havia a necessidade e há a necessidade de nós nos usar, eu gosto dessa palavra, em nos empoderarmos como pessoas negras que somos. E a gente sabe aqui, ou negra, preta que nem eu, ou não tão preta como a Irene, mas aqui a gente cedo aprende que passou da tarde negro é. Ou a gente se coloca no mundo e busca os nossos direitos, ou nós somos patrolados. Então, eu acredito que o Oliveira Silveira tem também esse papel de dizer, de mostrar, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem negros, tem negras sim, e negros e negras que estão aí na luta e que estão aí construindo o Estado, construindo este país. Então, assim, falando ainda, gente, desse local que nós falamos, de Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nós estudamos, não é à toa que em 2007 o Conselho Universitário da URGS aprova o Programa de Ações Afirmativas com reserva de vagas para alunos de escola pública e dentro delas para pessoas autodeclaradas negras. É isso, é quando a gente, na verdade, se coloca
e buscamos os nossos direitos, e nisso Oliveira Silveira, como tantas outras pessoas, mas nesse momento é importante ressaltar, ele tem esse importante papel. Falando de cotas, né? E falando da época que nós conhecemos o Oliveira, a gente tem que trazer a história, né? A história da gente. Hoje eu fico a olhar essa universidade quando estava entrando nesse campus do Vale. Eu estava vendo assim, é pouco ainda, mas eu estava vendo muitos negros e negras, jovens negros e negras. E enquanto conversava contigo, né, que a gente estava à procura desse espaço onde nós estamos gravando, eu estava observando e lembrando da jovem Vera Daisy, 1969, assim, a única negra no curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cujo curso inicia no Campus Central, no prédio da filosofia que está lá presente, que cada vez eu passo lá eu lembro desse início. E depois nós fomos a primeira turma a ocupar a Fabico. E aí, agora eu vejo assim, não tantos negros e negras quanto eu queria, Conceição e Irene, dentro dessa universidade. Mas as cotas são fundamentais, foram lá atrás, para ver que o curso que me diplomou, o curso que me oportunizou eu ser o que hoje eu sou, né? Eu vejo na turma, há poucos dias eu estive na Fabico para um bate-papo com os universitários e universitárias, a turma tinha mais de uma, ou seja, estavam lá 6, numa turma 7, numa turma de 20. Pode ser pouco. Não é pouco. Mas roubou a minha palavra, Conceição. Não é pouco. É significativo isso demais. São 48 anos que me distancio dessa turma em que eu estive na Fabico há cerca de um mês atrás, que foi no mês de junho. Você encontrar 6 alunos negros, para quem há 40 e tantos anos atrás, quase 50, contando o tempo. Uma. Enfim, eu acho que isso tem muito também, né? Não só começa assim com aqueles como Oliveira Silveira e Irene. Tu acha assim, essa atuação do Oliveira Silveira, ela é significativa no processo educacional, né, da nossa universidade. Eu acho. E a bola está contigo da fala. Ele tinha coisas muito assim, via no início, quando eu me lembro, agora me lembrei, não sei porquê, quando aconteceu o filme Chica da Silva, que todo mundo achava o máximo, o Oliveira tentava o cacete. Que coisa horrorosa, sabe? Aquilo que estão fazendo com essa mulher. Imagina, Chica da Silva foi um show, assim, todo mundo, essa moto, ele tinha horror daquilo. E eu me lembro que ele falava aquilo e dizia, mas é um filme bom, não sei o que. Não, aquele cara que fez, que foi Cacá Diegues, né? Cacá Diegues. Mas assim, achava horrível, que todo mundo achando bom, e ele conseguia enxergar naquele momento, que aquele filme era entronizado, era o máximo, tudo a carga que tinha em cima do personagem, né? Aquela coisa, aquele machismo, aquela exploração da mulher, que o filme mostra e faz também, né? Ele não mostra só a história, ele está fazendo aquela exploração da atriz. Então, eu acho uma coisa interessante, é o cara que enxerga longe, né? Que diferente da gente, que às vezes não está enxergando ali. Mas eu acho interessante essa personagem. Ele é um personagem na nossa história. Eu tenho, assim, uma coisa que eu conto, que eu acho interessante, assim, que aconteceu comigo. Eu fui aluna do curso de letras e também era ali naquela época, era ali no campus central. E eu fui aluna
de Guilhermino César. Guilhermino César, ele era famoso, ele fez parte da Semana da Arte de 1922 e na disciplina que eu fiz com ele tinha que estudar um autor brasileiro. E eu li o autor de Essa Negra Fulô, Jorge, esqueço o sobrenome. E no trabalho que eu fiz, eu coloquei em cima, assim, um verso do Oliveira. E a gente tinha que depois ir lá falar com o professor para explicar para ele por que fez, e ele fazia algumas questões. E o professor, assim, eu fui meio com medo, porque o tamanho, não é só pelo tamanho do homem, mas também pela história de vida que ele tinha. E eu fui falar com ele, ele foi extremamente carinhoso comigo, cordato, e ele leu e ele disse assim que ele gostava muito do Oliveira, que ele queria falar com o Oliveira, porque ele achava que o Oliveira usava muito conectivo, foi isso que ele me disse. E ele perguntou, por que tu não estudasse o Oliveira Silveira, em vez de aquele, né? Eu achei assim tão interessante que eu conhecia o Oliveira, mas na verdade o Jorge de Lima, ele era mais famoso do que o Oliveira Silveira, em tese, né? Mas o professor, na verdade, até já conhecia o Oliveira, foi professor dele, então, né, já poderia ter estudado. E eu achei muito interessante, porque eu fui bem recebida por ele, coisa que eu não havia sido recebida por um outro professor, que na verdade tinha também um conhecimento vasto, mas não foi tão acessível como o professor Guilhermino foi. Então, na verdade, eu acho que se a gente continuar falando, nós vamos lembrar sempre de várias histórias ligadas ao Oliveira, que a gente tem que colocar assim as palavras que colocam para outras, né? Ele foi um ativista, sim, ele foi um militante, mas eu acredito que uma palavra forte Oliveira foi um intelectual, porque nós ouvimos aí que outros são intelectuais, então Oliveira era um intelectual, ele usava o intelecto para fazer aquela indicação com nós todos, nos convidar para a gente conhecer mais a nossa história, conhecer mais aquelas pessoas que estavam fazendo a história, tanto aqueles que já tinham morrido, mas aqueles que, sobretudo, aqueles que lutavam, a mulher que quebrou aquela corrente de andar atrás no ônibus, trazer os autores de África, como foi muito bem falado. E hoje em dia nós também estamos aí trazendo esses autores, trazendo sobretudo autoras de África, e é importante isso, que a gente sempre se ligue ao continente, que é o mais velho continente do mundo e do qual a gente é parente, não é? Nós somos afrodescendentes, somos descendentes de quem quem criou esse continente mais velho, que tem cultura, não é só imaginar, porque às vezes parece que a sociedade mostra assim, recortes, assim, então vamos falar de África, então resolve botar capoeira. Nada contra a capoeira, mas tem muito mais coisa. Quando a gente olha, nós temos que dizer, por exemplo, que a Cleópatra de forma alguma poderia ser, com todo o respeito que a Elizabeth Taylor nos merece, mas ela jamais teria aquelas feições, porque a parte do mundo em que está localizada não tem pessoas com essa tez, exatamente. Então,
as indicações, na minha visão, feita por Oliveira Silveira, são importantes. E também dizer que não geraram fruto só em nós, na nossa faixa de idade, mas nessa juventude que está aí. E eu lembro também de Oliveira, quando a Deise fala no jornal Exemplo, depois eu vim já para o jornal Tição, que teve 2 edições, eu acredito que também teve a participação de Oliveira Silveira. Tu podes... Eu vou complementar o que foi, né? Antes do jornal, teve 2 exemplares, revista, Tição. E o Oliveira também, que transitava não só no campo das letras, como também da publicidade, é dele a sugestão, a indicação do nome para essa revista que na década dos anos de 1978, 79, 78 é o primeiro número, 79 o segundo, que depois se complementa com o que tu acabaste de dizer, com os 2 ou 3 jornais que teve uma participação mais intensiva do Oliveira Silveira. Mas o Tição, o nome desse exemplar que circulou em vários países, né? Lembra? Foi para a Espanha, foi para o México, circulou pela América Latina, né? Foi um marco da imprensa alternativa aqui no Rio Grande do Sul. E que nós tivemos assim, o privilégio de ser a jornalista responsável, e igual a ti, também se apresentando na DOPS, né, do Departamento de Repressão da época, porque nós estávamos vivendo plena ditadura. Ou seja, Tição foi o nome que surge, sugerido, indicado por Oliveira Silveira, por lembrando que, se assoprasse, reacendia, né? E era isso que nós estamos fazendo nesse momento, reacendendo a chama de Oliveira Silveira. Eu acho que isso para nós, no caso para mim, já encerrando, né, a nossa avaliação do que foi o Oliveira Silveira. Lembrando assim que lá no início, né, com toda agora assim, não era isso, né, que ele se apresentava como um ícone. Ele era um jovem rapaz negro que se igualava a nós, que também estávamos buscando um sentido de liberdade, de viver um melhor para a nossa população, para nós, né? Mas fez a sua passagem e hoje toda a referência para quem é uma das maiores expressões da luta antirracista em Porto Alegre do Rio Grande do Sul. E aí, Irene? Eu acho que ele tem o perfil do professor, do vulto histórico, porque é um cara que publicava assim, brochuras pequenas, ele não se dava vamos dizer assim, o trabalho de fazer essa coisa, mas todo mundo buscava uma capa dura, coisa assim. Ele fazia isso aqui e era isso, não adiantava falar. Eu ajudava muito ele a fazer, às vezes, diagramação do livro, botar uma foto. Não, vamos fazer, não, põe uma foto tua, não. Sabe assim, tu fica pensando assim, meu Deus, o cara é um poeta, é um artista, e não punha foto, não deixava. Não tinha nem espaço para colocar uma foto dele. Então, isso mostra da simplicidade dele, da vontade de ele chegar nos outros, assim, sem ostentação, né? Nós estamos no tempo da ostentação, tudo é ostentação agora. E ele era o cara anti-ostentação. Ele fazia o trabalho dele, eu. É uma figura muito interessante, muito bom de ter convivido com ele. Isso, assim... Também, sem falar que era músico, né? Também compositor. Isso, o Oliveira, nós estamos nos detendo um pouco mais no 20, mas o Oliveira tem muita coisa para se falar dele. Depois ele teve um grupo foi mentor do grupo Semba. E uma coisa importante saber também, que foi dito
ele teve reconhecimento não só dentro do país, mas Fora. também fora do país. O Oliveira, lembro que ele ganhou um prêmio, se não me engano, da Alemanha, com Os a poemas obra, deles com- estão na Alemanha. em função dos poemas dele. Então, quero dizer que falar de Oliveira sempre é uma coisa boa, e saber que é bom quando uma pessoa tem a sua vida e ela deixa marcas substantivas, deixa marcas fortes. Então, com certeza, Oliveira cumpriu com galhardia a sua tarefa. E, com certeza, muitos destes jovens que hoje estão aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul vão ter oportunidade de estudá-lo com mais afinco, mas com um olhar do jeito que ele tem que ser olhado, não um olhar como muitas vezes se quer, até menosprezando toda a carga da cultura de matriz africana. É uma outra forma de ver, é uma outra estética, é uma outra forma de se colocar no mundo. Então, da minha parte, dizendo uma expressão que muitas vezes se usa, mas eu acho que não é chavão, é dizer: Oliveira Silveira vive. Presente. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço, né, para divulgar mais, porque tu chegar em São Paulo, Museu do Negro, não tem Oliveira Silveira lá. É um absurdo. Por que não tem? Não é conhecido? Por que aquela gente lá não aceita, né? Não, por que não coloca uma foto? Me deu vontade quando eu fui lá levar uma foto. Olha aqui, ó. Bem, tem, né? Não tem. Mas tudo... Não, eu digo tem, não afirmativa. Mas tudo tem o seu tempo. Nós aqui, se nós dissermos com força Oliveira vive, Oliveira presente, isso se espalha no Brasil. 20 de novembro se espalhou. Exatamente. Mas depende um pouco da gente, né? Bastante. Poema de Oliveira Silveira. Aquela mãe estava seca. Aquela mãe estava murcha, com um filho nos braços. Tinha sido sugada até as últimas reservas. Aquela mãe estava rota, embalava o filho que a enxaurira, encolhida na calçada, entre nós que passávamos. Aquela mãe estava seca, e no último esforço, com o filho no colo, estendeu a mão direita e se petrificou. A criança chorando. Era um quebrar de vagas no rochedo. Para todas as mulheres negras, mães, para as tantas que morrem neste nosso país. E para tantas que perdem seus filhos pela violência cotidiana. Isso, meninas.